Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, os nomes. Por exemplo, Alce Barbuda, a mim, amou, amado. Antônio morrendo das dores. Nossa, esse é terrível. Bispo de Paris. Lança perfume rodometálico de Andrade. São reais esses nomes? São reais. Maria, você me mata. Restos mortais de Catarina. Graciosa Rodela. Esses aqui estão no livro. E é para falar desses nomes estranhos e de vários assuntos relacionados ao registro civil que eu recebo hoje Alexandre Chimizo, que é professor do curso de Direito da Unifev e é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Estadual de Franca. E Juliana Renata Ferreira, que é nossa aluna do 7º período e também é escrevente do nosso cartório de registro civil. Agradeço pela participação de vocês e é um prazer recebê-los no Resenha Livre. Alexandre, eu gostaria de começar perguntando para você se toda pessoa tem o direito ao nome. Bom, muito obrigado, Nínive, pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu programa. E, respondendo a sua pergunta, sim, de acordo com o Código Civil, todo aquele nascido vivo tem direito ao nome, não é? Então, não se trata de uma faculdade, mas, na realidade, trata-se de um direito. Cada um de nós temos... Quer dizer que se morrer ao nascer, não tem que ter nome? Se morreu... se nasceu vivo, sim, sim. Mas e se foi um aborto com 9 meses? Se trata de um natimorto, não é necessário o registro. Mas é possível? É possível... Porque às vezes os pais querem dar o nome para a criança. Na realidade, veja, o fato da pessoa ter já nascido sem vida... Quer dizer, nascido morto é impossível, sim, né? Nascido sem vida... Já implica que está vivo, né? Mas Exato. Um aborto já de uma gestação a termo, às vezes os pais querem colocar o nome, é possível. Olha, o simples fato da criança já ter nascido sem vida não significa que ela não terá direito ao sepultamento e ao nome. Apenas não se é exigido, até por requisitos legais, o registro desta criança no cartório de registro civil. Ela terá direito a um sepultamento, ela terá direito a uma lápide, mas ela não terá direito, não se tem os elementos necessários, como por exemplo a declaração de nascido vivo fornecido pelos hospitais para o registro dessa criança. Entendi. E qual que é a natureza jurídica do nome? Bom, o nome, ele está elencado dentro do Código Civil como um direito da personalidade. Ou seja, eu costumo dizer isso nas minhas aulas. Todo aquele que tem personalidade, todos nós que temos personalidade, nós temos alguns direitos inerentes à nossa pessoa. Direitos estes que não são necessariamente patrimoniais. E o nome é um desse direito. É um direito da personalidade que tem como principal objetivo individualizar a pessoa na sociedade, na família e naquele meio em que ela vive. Entendi. E qual que é a diferença entre o nome e o prenome? Isso também é uma outra questão muito importante, Nínive. Veja que nós usualmente utilizamos nome como sinônimo de prenome. Na realidade, diz a lei, diz o artigo 16 do Código Civil, que o nome é, na realidade, a junção do prenome e do sobrenome. Então, ou seja, quando eu pergunto qual é o nome da pessoa, em tese... falar o nome inteiro. Pois é, a gente está, em tese, se referindo ao nome completo e não apenas ao prenome. Então, por exemplo, Maria, João, Pedro, Benedito, isso aí não é nome, é prenome. Exatamente, são exemplos de prenomes. Para usar uma terminologia técnica, tecnicamente dizendo, exato. Qual é o seu nome? Eu teria que falar, olá, qual é o seu prenome? Exato, mas não é usual, não é usual. Eu costumo dizer isso, não é usual. Certo. E aí, o segundo nome que nós chamamos de sobrenome,
ele é sobrenome mesmo. Exato. Sobrenome ou apelidos de família. Apelidos né? de Ou família. apelidos de família. Entendi. Que visa identificar a procedência da pessoa. Sim, né? que também não tem nada a ver com o apelido. Não, Você não. fala, qual que é o teu apelido? Tuta, Bigato, né? Não tem nada a ver com com a designação que está no código, que o apelido seria o sobrenome. Sim, seria o sobrenome. Entendi. Olha como a linguagem jurídica é complexa. Sim. É difícil de entender por causa dessa polissemia, né, dos termos que significam outra coisa no discurso jurídico se comparados ao discurso natural. Principalmente com a linguagem coloquial, em que a gente está acostumado a perguntar à pessoa o nome dela e ela simplesmente lança o pré-nome. Sim. Me diga uma coisa, onde é que a gente tem que registrar a criança? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que foi ter o filho em Monte Aprazível, mas mora aqui em Votuporanga. A criança tem que ser registrada no local onde a criança nasceu, ou ela pode ser registrada onde os pais quiserem? Qual é a regra para o local do registro civil de nascimento? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas para a população. E o registro ele pode ser feito no local onde a criança nasceu ou no local de residência dos pais. A escolha dos pais. A escolha dos pais. Entendi. Ou onde nasceu. Mas se, por exemplo, eu tive um filho numa cidadezinha muito pequena e eu não quero. Eu moro lá, tive o filho lá, mas eu queria que meu filho tivesse o registro na capital ou numa cidade mais conhecida. Aí eu não posso ir registrar em outro Não, lugar. a competência pertence aonde nasceu ou ao local de E tem residência que dos pais. comprovar a residência para registrar. Não, isso já consta na declaração de nascido vivo, que é expedido pelo hospital. Expedido pelo hospital, Isso. mas não dá para burlar. Por exemplo, falo que eu moro em Rio Preto e vou registrar meu filho lá. Não, aí depende da competência de cada um. Existe um cruzamento desses dados? Exatamente. Não dá para registrar em outro lugar, Não. então? Nem que a pessoa queira fazer isso. Não, porque a gente usa o documento que vem da Santa Casa, né? Que é assinado pelo médico. E lá consta o local, a Santa Casa e a residência dos pais. Entendi. Por que a gente não pode trocar de lugar? Tem alguma implicação isso? Não, na Lei 6.015, ela é bem clara nesse quesito de registro local do registro, competência de qual cartório que pertence ao registro de nascimento. Entendi. Ô, Alexandre, uma questão assim que está bem sendo discutida é o problema das pessoas que trocam de sexo e trocam de nome, né? Parece que existe um enunciado, 276, se não me engano, que trata desse assunto. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa como é que ficou essa questão da pessoa que troca de sexo. Sim. Essa é uma questão bastante ampla e abrangente, Nínive, principalmente porque nós estamos lidando com dois direitos da personalidade. Eu tenho, a um só tempo, envolvendo o artigo 13 do Código Civil e o artigo 16, né? Além de valores constitucionais, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. O fato é que a pessoa que sofre o processo de transgenitalização, que popularmente conhecemos como mudança de sexo, ela tem direito não só a alteração do nome mesmo, o prenome e o sobrenome, ela teria direito a essa alteração, como também a alteração do sexo. Então, nos seus documentos de identificação, deve ocorrer a alteração, tanto do prenome quanto ali a alteração do sexo, passando assim a identificar aquela pessoa com a realidade. Então, se é um homem que se transformou ou se é um homem que se transmudou em uma mulher, então, a partir desse momento, ele vai ter um prenome feminino e a indicação do sexo como feminino, para evitar maiores constrangimentos. O Conselho da Justiça Federal, ele editou esse enunciado em que ele tenta, de alguma certa forma, padronizar e principalmente tornar mais fácil o trabalho dos notários, o trabalho dos cartorários, no sentido de tornar mais fácil o registro, fazer um ato só, né? Faz a alteração do prenome, faz ali também a alteração do sexo. Então, mas a gente, no dia a dia, a Juliana está aqui para poder dizer melhor, no dia a dia a gente encontra ainda grandes óbices com relação a isso. Mas, Juliana, e se a pessoa não mudou de sexo, mas ela é homossexual ou é travesti, mas não fez a cirurgia, né, de mutação, de transmutação da genitália, continua sendo sexo oficial, ou masculino ou feminino, mas ela não quer ter aquele nome, quer chamar pelo nome que ela se sente, né? Feminino, por exemplo, ou masculino, que seja.
dá para trocar de nome sem fazer cirurgia também. Então, toda alteração de nome que é feita a partir da maioridade, ela pode ser feita, mas através de ordem judicial. Então, ela tem que expor um motivo para ser feita essa devida alteração. Isso independente de ser por razão de ser homossexual, de ser transexual? É independente. Qualquer pessoa. Qualquer por pessoa. exemplo, eu não gosto do meu nome, eu quero mudar para outro nome, mas de mulher também. É o mesmo procedimento. É o mesmo procedimento. E se eu quiser mudar, mas aí eu vou ficar com um sexo diferente do meu nome? É como acontece... Ou eu mudo o registro também para sexo feminino ou masculino? É como acontece no caso dos transexuais. Vem pra gente para fazer a verbação do nome, alteração do nome, mas não para alteração do sexo. Então aí tem um tempo para ser feito, para vir outro mandado para a gente fazer a alteração do sexo. Enquanto isso, a pessoa fica com o nome feminino, mas com sexo masculino. Entendi. Então é um procedimento judicial. Quem tiver vontade de trocar de nome, precisa procurar um advogado. Isso também não é só porque não gosta do nome, tem que ter um motivo. Isso, tem que ter uma justificativa. E a justificativa acaba caindo numa seara muito pessoal, né? Porque às vezes um nome que alguém acha bonito, outra pessoa pode não gostar. Então não é uma questão do nome ser bonito ou feio. O nome pode ser feio, mas ele não pode ser ridículo. Como é que é essa questão? Isso, Por exemplo, ele não pode o nome causar não é ridículo, constrangimento. mas a pessoa né? não gosta do nome. Ela consegue trocar de nome? Então, tudo vai depender do processo judicial que vai ser feito e da justificativa dela. Aí o juiz vai analisar se dá para mudar ou não. Do meu nome. Eu não, acho aí, feio o meu aí nome. não Mas tem. não é ridículo, não tem problema nenhum. Você simplesmente não gosta. Esse é um caso muito complicado, né? A Juliana tem razão. A palavra final é do juiz, né? A pessoa que deseja a mudança do seu nome, ela tem que necessariamente convencer o magistrado de as razões pelas quais ela quer mudar o nome. Nós devemos lembrar, Nínive, que o nome ele tem muito mais do que apenas o elemento identificador na sociedade, é uma questão de segurança. Eu posso querer modificar o meu nome em razão... Para se excusar de alguma coisa. De algum antepassado. Para desaparecer? Exatamente. A lei ela até permite essas alterações de prenome, por exemplo, em casos que você colabora com a justiça e sofre coação. Posteriormente, isso é permitido. Mas, de qualquer forma... Aí é o caso de uma testemunha protegida. Exato. Dentro do nosso fraco programa de proteção à testemunha, nós temos essa possibilidade. Mas veja que isso também tem que ser precedido de autorização judicial. É só o juiz que vai autorizar essa alteração. E assim, as razões pelas quais você quer a alteração precisa ser muito bem justificado. Você falava sobre os travestis, isso não estou generalizando de forma alguma, mas é sabido que muitos deles se valem de prostituição. E nesse mundo de prostituição há o cometimento de crimes. Então a alteração de nome muitas vezes serve para isso, para se excusar ou para tentar limpar o antecedente criminal que de alguma certa forma já esteve bem manchado em situações daqueles que são... que praticaram ou praticam crimes relacionados aí à sua opção sexual, enfim, à profissão que eventualmente praticam. Sim, naturalmente é uma minoria de travestis. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Não sem generalizar. Um ponto que também outras pessoas podem ter essa intenção e até deliberadamente se passar por travesti ou se passar por homossexual, mesmo sem ser, para conseguir essa brecha e acabar se excusando de uma responsabilidade penal. Ou até um também sujeito... é uma outra questão que Sim, que um sujeito que é conhecido em uma localidade menor, bem distante daqui, muda-se para cá e lá naquela localidade ele era conhecido como João o assassino, então ele quer mudar aí o seu prenome para ver se acaba desvinculando daquele antecedente criminal que ele uma vez cometeu longe da cidade. Nós devemos lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais e aí isso facilita, principalmente pelo fato de que nós não temos o sistema de registros integrados. A Juliana pode dizer isso melhor, mas de fato não há uma integração nacional dos sistemas de registros. Entendi. Então, o que dificulta muito também o caso das investigações. Policiais, né? sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida.
Ô Ju, uma coisa que eu queria ver com você, até que aconteceu comigo. Quando eu tive meu filho, eu sempre tenho um caso pessoal para contar, esta é minha vida. E eu queria colocar o meu sobrenome nele. Aí ficamos naquela discussão, eu e meu marido, e ele, não, vamos colocar um só. Bom, ele colocou só o sobrenome dele, mas eu fiquei muito brava. E de vez em quando eu falo, até brincando, eu quero algum dia ir lá e ainda acrescentar o meu sobrenome no nome das crianças. E se for um caso de acrescentar ou de incorporar um segundo sobrenome, também tem todo um processo judicial? Também tem. A pessoa não pode falar, não, eu queria ter o sobrenome da minha mãe, eu tenho que entrar na justiça para isso? Também tem que entrar na justiça para fazer retificação do nome dele. Qualquer alteração. E aí, mas é um processo mais simples ou é um processo... É mais simples, ele é bem mais simples. A alteração que a gente pode fazer no caso administrativa, é quando a pessoa é casada e aí nasce o filho e registra, então ela tem nome de casada. Passado um tempo, ela se divorcia. Então aí ela já não quer mais aquele nome que ela tinha de casada no registro de nascimento do filho. Então aí a gente pode fazer essa alteração do patronímico. Aí a gente faz direto no cartório. Aí você está me falando que ela está trocando o nome dela no registro do filho. Exatamente. Mas se eu, por exemplo, eu chamo Guimarães da Silva Borges, e eu quero chamar Guimarães Mussi da Silva Borges, eu quero acrescentar um sobrenome no meu nome, também eu tenho que fazer um processo judicial. Exatamente. Um nome da minha família, mas que eu gostaria de ter. Judicial. Esse negócio de trocar de nome é muito interessante, porque meu nome é muito estranho, né? Então, desde pequena eu sofro com esse nome, que ninguém entende. Você fala Nínive, aí a pessoa, aí você soletra. No meu casamento, a pessoa que fez a cerimônia civil me chamou de Ninéia. Todas as vezes, Ninéia, aceita se casar, tal. Então aparece lá no filme eu rindo com uma cara amarela, né? Porque na verdade quem casou não fui eu, né? Foi essa tal de Ninéia, que eu não sei quem é até hoje. Mas enfim, é Nivit, é Ninéia, Níniver. E eu tinha muito ódio do meu nome, porque eu achava que era muito esquisito. Era um nome que, enfim, todo mundo falava errado e... Aí, até que um dia, eu pensava, né, algum dia eu quero trocar esse nome esquisito. Até que um dia eu vi uma coisa que me fez refletir, dizendo assim, que a gente já começa a ser mal agradecido por não gostar do nome. Porque por mais que seu nome seja estranho, a tua mãe escolheu com amor. Né? Ou tua mãe, ou teu pai, quem quer que seja. Então, existe no nome todo um afeto, que às vezes a gente não gosta do nome e não consegue reconhecer. A partir desse dia eu fiquei pensando, eu fiz as pazes com o meu nome. Agora eu já continuo achando estranho, naturalmente, porque evidentemente é esquisito, mas agora você se dá bem com ele. Eu fiz as pazes, e eu acho que é isso mesmo. Já é uma maneira da gente ser mal agradecido não aceitando aquele nome. Desde que não seja ridículo, né, que não exponha a pessoa a vexame, eu acho que essa reflexão mudou a minha maneira de pensar. Mas mesmo no caso de pessoas que registram o filho com nome diferente, a intenção não é de expor a criança ao ridículo, mas é porque ele tem uma linha de pensamento diferente. Mas tem alguns aqui que não dá para aceitar. Olha, o Alexandre trouxe aqui no livro Restos Mortais de Catarina. Isso não, aqui nesse tá no caso livro de Direito Civil. Não, nesse caso não. Não é? Eu achei um muito fofo. Pedrinha Bonitinha da Silva, esse eu achei fofo. E o mais interessante, que eu achei assim, uma coisa bem arejada, não é? Céu Azul do Sol. Céu Azul do Sol não poente. É céu Azul do Sol poente. Poente, do Sol poente, sim. Céu Azul do Sol poente, fantástico. Ele é até poético, né? Mas se o céu está azul... Pois é. O sol não poderia estar poente. Pois é. Você vê, menino, que mas é uma coisa barroca. Uma certa incoerência. Sim, é um chiaro escuro ali do barroco. Barroco é ótimo. Sim, sim. O papo tá bom, mas nós vamos ter que parar um pouquinho pro intervalo. Fique por aí, o programa Resenha Livre volta já. É só um minutinho.